Fala, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas notícias do Santos aí, né? De última hora, que enfrenta aí o Atlético Mineiro, que veio aí de uma derrota pro Cruzeiro. Vai vir mordido, mas o Santos tem que estar preparado, beleza? Vamos ver também, pessoal, mais algum trecho de últimas notícias aí do Peixe aí, da data presente de hoje, beleza? E mais tarde estamos de volta às 19 horas. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A gente vai falar do Santos. Vou trazer Murilo Tauro, que está sempre lá na Vila Belmiro. Tem um banquinho já com o nome de Murilo Tauro. Dessa vez do lado de fora. Meu amigo, bem-vindo a Tom mais uma vez. Eu quero saber as inovações de Vojvoda, hein? Teve bastante tempo para trabalhar, né? 2 semanas para focar para esse retorno do Campeonato Brasileiro. O que ele vai trazer de novidade? O que ele pode trazer de novidade? E o Neymar, né? A informação é que ele joga, é isso mesmo? Fala, Jojo, boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Taon. Sobre o Neymar, a gente vai ter a certeza amanhã se ele viaja ou não, mas ele está treinando desde a semana passada, normalmente, todos os dias no CT Pelé, não tem limitação física, tá treinando normal dentro do campo. Ele na semana passada, na quarta-feira, quando o Santos se reapresentou, ele ficou só na academia, mas depois treinou normalmente todos os dias. O Neymar está apto a jogar. Se ele estará em campo ou não, a gente não sabe por causa da questão do gramado da Arena do Atlético Mineiro, um gramado sintético. O Neymar já mostrou que não gosta muito de jogar nesse tipo de gramado. Eu até ouso dizer que se o Santos estivesse bem, não estivesse precisando tanto de uma vitória, o Santos poderia segurar um pouquinho o Neymar. Mas é possível que ele viaje amanhã e que jogue no domingo. Sobre as variações do Vojvoda. O Vojvoda teve pela primeira vez um longo tempo para trabalhar o Santos visando um jogo. E ele fez algumas modificações táticas. O Santos está acostumado a jogar ali num 4-4-2, 4-3-3, mas ele treinou com 3 zagueiros, fazendo com que os alas se aproximassem muito do ataque. O Vojvoda está tentando fazer o Santos mudar o seu estilo de jogo para poder ficar mais próximo das vitórias, já que com o jogo, o estilo que o Santos tem nesse Campeonato Brasileiro, não resultou em bons números, boas vitórias, bons resultados. O Santos hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então o Vojvoda vê a necessidade de mudar o time e essas mudanças podem acontecer já no domingo. Ontem eu disse que o Adonis Frias deve ser titular na zaga. Já o Alexis Duarte, que é o outro zagueiro que foi contratado nessa janela de meio de ano, jogador paraguaio que estava na seleção do Paraguai nessa última data FIFA, nas eliminatórias da Copa do Mundo, chegou hoje ao CT Pelé. Ele voltou hoje dessa excursão, dessa viagem para os jogos na seleção do Paraguai, mas não treinou. Ele ficou fazendo exames, ficou conhecendo o pessoal lá no CT, mas não esteve em campo, não treinou. O treino foi hoje de manhã e o Alexis não participou, mas amanhã ele participa. Mas ele vai fazer só um treino antes do jogo. Então a tendência é que o Alexis Duarte não esteja com a delegação que viaja no sábado à noite para domingo enfrentar o Atlético Mineiro. Outro que não deve estar na lista de relacionados é o William Arão, que ainda ficou só na academia, ficou só fazendo a fisioterapia, ainda não conseguiu fazer a transição para o campo. Isso está incomodando internamente no Santos. Ele já está há mais de 2 meses fora de jogo. Ele chegou ali em julho e já vai fazer mais de 70 dias que ele não entra em campo. Na semana que vem, a expectativa da comissão técnica é que o William Arão esteja na transição física, treinando em campo, com bola, para poder voltar, pelo menos aos poucos, a estar à disposição do técnico Vojvoda. O Neymar ainda é dúvida, o William Arão não joga e o Alexis Duarte é muito possível que não esteja na lista de relacionados. A lista de relacionados, a viagem acontece amanhã à noite, depois do treino da manhã, e domingo, 4 da tarde, o Santos joga contra o Atlético em Minas Gerais, precisando e muito da vitória. Uma derrota pode fazer com que o Santos entre de novo na zona de rebaixamento. Joana. Meu amigo, por tudo isso que você listou, é muito difícil imaginar que o Neymar seja poupado para esse jogo. E ele está disposto a jogar, mesmo não curtindo muito, né? Tendo uma precaução quando se trata de piso sintético. Mas certeza mesmo? Só quando sair a escalação. Meu amigo, muito bom trabalho para você. Ou bom. Pô, o André sai com as primas. Não, gente. Não, não, é uma prima dele mesmo, é prima mesmo, eu conheço ela. É prima, é Conheço. prima. Ô, Ricardinho, ó, o menino vai jogar no final de semana. Aliás, ô, Pierão, vamos mostrar a rodada do final de semana aí, do Brasileirão? O Corinthians joga no domingo. O Santos joga no domingo, é isso? Domingo contra o Atlético Mineiro. Tá aí, ó. Nosso menino vai jogar? Vai jogar. O Neymar vai para o jogo. O Neymar já disse publicamente que não gosta de atuar no gramado sintético, né? E para ele é futebol society, e aí a gente tem que respeitar, né? Cada um tem o seu gosto.
Mas ele treinou normalmente, André. Não teve nenhum tipo de problema. Ele vai para o jogo, está confirmado pelo Juan Pablo Vojvoda para o segundo jogo, né? À frente do Santos Futebol Clube. Hoje ele deve definir se vai com 3 zagueiros, se não vai. Daqui a pouquinho eu tenho informação sobre o William Arão, hein? O William Arão, hein? A mala. Então é o seguinte, André. O Neymar vai para o jogo. O Neymar vai começar o jogo provavelmente de meia. De meia, né? Evidentemente, meia, chuteira, calção, mas na posição ali de camisa 10, essa é a tendência. No primeiro jogo com o Vojvoda, ele começou como falso 9, e o gramado da MRV Arena, eu estava conversando com o João, que trabalhou muito tempo com a gente, que trabalha lá no Clube Atlético Mineiro, e ele me dizia que o gramado é igual ao gramado do Newton Santos, onde a gente teve ontem a partida do Vasco contra o Botafogo, que você mostrou aí. É o que a gente tem de mais moderno no gramado sintético. O Neymar vai para esse jogo. Eu não sei se ele vai atuar no Allianz Parque, para ser bem sincero, porque é um gramado que realmente incomoda muita gente. Mas para o jogo de domingo, 4 da tarde, ele está confirmado, vai para o jogo. Boa. A história do Arão, ele jogou 7 minutos pelo Santos? É uma vergonha, André. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o William Arão faz 4 meses que não joga bola. Ele está há 70 dias no Santos. Ele chegou para ser o titular do Santos Futebol Clube. Ele chega, é apresentado, tem a volta depois do Mundial de Clubes, né, na Copa do Mundo de Clubes. O Santos enfrenta o Flamengo. Aquele dia o Santos venceu por 1-0 o gol do Neymar. E o William Arão entra e joga 7 minutos. 7 minutos. Depois não joga mais. Aí diz que tem um desconforto muscular. Aí há um choque de ideias e de tratamento entre o departamento médico e físico do Santos com o William Arão. Ele começa a reclamar daquilo que está sendo feito, não está satisfeito, contrata um fisioterapeuta, começa a fazer o trabalho por conta própria e o trabalho no Santos. Isso passa a incomodar muito o Santos, quem trabalha no Santos, e há relatos de que pedem para ele fazer um exercício, ele não faz. Que pedem para ele fazer um tipo de recuperação e ele não faz. E ele conversa com ele não dá muita bola. O William Arão é um cara assim difícil de lidar no dia a dia. E há uns 15 dias atrás eu contei isso aqui no programa que eu apresento em Santos no domingo, né? Rapaz, sem brincadeira, André, não tenho por que mentir. 4 jogadores do Santos me ligaram agradecendo a paulada que eu dei no William Arão. Pra você ter uma ideia como tá a coisa. 4 jogadores me ligaram. Senti. É mesmo? Comecei tarde. E tudo aí, né? É que nem um amigo meu que falou outro dia pra mim, falou, pô, cara, eu fiquei 15 anos sem beber. Falei, sério mesmo? Falou, até fazer 15 anos de idade eu não... E começou errado. Só pode com 18. Que é certo, é certo. Era um outro tempo. Você tem razão. Era um outro momento. Ih, O Ricardinho, Fortaleza e Vitória é um jogo de altíssimo risco. É estreia, né? É a estreia do Palermo. Martim Palermo. Você gostou? Não. Não? Eu acho muito arriscado, cara. Você trazer um cara novato, não conhece o futebol brasileiro, pra ser bombeiro. Tomara que dê certo. Eu torço pro Fortaleza escapar. Eu torço mesmo, mas... E o Vitória que efetivou o interino. O Rodrigo, que foi lateral direito. O Carille não tá mais lá? Não. Saiu? O Carille foi demitido de 2 nesse... Já? Foi, né? Fortaleza e Vitória, Grêmio e Mirassol. Opa, esse jogo aí é o Grêmio que abra bem o olho dele, tá? Assim, André, a gente fala muito pouco, tá? Eu acho que é um grande sacanagem, entre aspas, que a gente faz. Cara, o que o Mirassol faz no Campeonato Brasileiro da Série A é simplesmente espetacular. Eu não sei se o senhor conhece Mirassol, mas para quem não conhece, Mirassol é quase um bairro de São José do Rio Preto. Sim. Colado a São José do Rio Preto. Cara, eu tive lá este ano, Mirassol e Portuguesa, pelo Campeonato Paulista. A estrutura do Mirassol é de dar inveja a os chamados, não todos, né? A vários grandes e gigantes do futebol brasileiro. Que trabalho que faz o Mirassol, e parabéns publicamente aqui ao Paulinho, ex-volante do Corinthians, do Manchester City, não. Do Corinthians, do Tottenham, do Barcelona, da seleção brasileira, que é o responsável pelo futebol do Mirassol. Mirassol vai à Libertadores da América do ano que vem. E eu torço que vá de forma direta ainda, tá? O Paulinho, eu tava lembrando aqui da disputa de pênaltis, que o Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, sai fora. Quem assume a condição de capitão ali informal
é o Paulinho. E que junta a galera ali, e ele tinha, cara, ele tinha sido sacado do time titular, ele começa a Copa com muita moral, mas mesmo assim ele tá com os caras e eu gosto muito do Paulinho, gosto muito, muito. Grêmio e Mirassol, aí tem Palmeiras e Inter, Fluminense e Corinthians. Bom jogo, hein? Tem que ver se vai todo mundo com força máxima, né, nesse Fluminense e Corinthians. Acho que vai. Pode ser a final da Copa do Brasil, hein? Pode ser a final Pode. da Copa do Brasil, pode ser. Acho que vai porque meio de semana que vem o Fluminense joga no meio de semana que vem, o Corinthians não, né? O Fluminense joga na terça. Pessoal, tá falando do Ilharão, né? Você viu que o Ricardinho Martins falou aí, eu vi na TNT, que o Santos tem essa probabilidade de rescindir com o Ilharão, mas rescindir eu acho uma loucura. Tá vendo o que eu falo? Que eu falo sempre? Cara, você trazer um jogador de 33 anos, sem pôr metas. Você vê o Flamengo colocou metas no contrato do Felipe Luiz, velho. O cara que tá aí praticamente ganhando tudo no Flamengo, mas para renovar, o Flamengo colocou metas. Só vamos renovar com você se você atingir essas metas aqui. Como é que traz um jogador de 33 anos com contrato de 2 anos? Ainda tem também o Tassiano, né, pessoal? Que veio aí, reforço de 32 milhões e não entra em campo desde julho. E gente falando aí que é por causa do Neymar, que o Neymar falou que não quer mais ele no time e tal, mas isso é uma baita mentira, pô. E o Tassiano também foi sondado por outros times na Série A e pelo Atlético Paranaense, mas a diretoria vetou a saída antes da chegada de Vozvoda ao clube, né? Cara, porra, no Bahia, velho, esse cara jogava muita bola, não sei o que aconteceu com o Tassiano, velho. Não sei o que aconteceu. Pô, tô com um problema aqui no cabelo. Contratado no início do ano por 32 milhões, Tassiano está em baixa no Santos e não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando o Peixe enfrentou o Mirassol fora de casa pela 15ª rodada aí. Foi quando a gente tomou 3 do Mirassol, né? Tem espaço, o meia não foi relacionado contra o jogo contra o Fluminense. Na estreia de Vozvoda pelo Peixe na última rodada do Brasileirão, no total, o camisa 16 ficou fora das últimas 7 partidas da equipe alvinegra na temporada. Ele havia ficado no banco nos 6 jogos anteriores, né? Antes desse período sem atuar, Tassiano vinha enfrentando reclamações dos torcedores por conta de má atuações. Além disso, parte da torcida santista, né? Questiona o valor investido para contratar o atleta. Ele veio praticamente numa troca aí com o Jean Lucas, né? O Jean Lucas, o Santos tinha um acordo aí, fez um acordo com o Bahia aí, tinha uma parcela para receber do Jean Lucas, aí fez essa troca, né? Só que, cara, foi uma troca bem feita. Cara, o que eu não consigo entender é por quê, velho. É como eu falo, pessoal, ninguém consegue jogar no Santos, cara. Cara, isso não é um jogador, entenda, pessoal. Pronto. Me fale um jogador aqui nos comentários. Alguém vai comentar. Um jogador do Santos que vocês tiram ali do brasão. Jogador de linha. Me fale um. Que diga assim, não, esse cara aqui todo jogo joga aqui com regularidade. Não tem, pessoal. O problema do Santos, o pessoal torcedor que você tem que entender, não é um jogador, gente. É um sistema dentro do Santos. Para mim, a parte fisiológica, a parte física, parte psicológica, para mim é algo interno, que todo jogador que chega no Santos não consegue jogar. E o outro aí é o Arão. O Arão chegou, não jogou contra o Flamengo 2 minutos, 7 minutos, e não conseguiu mais jogar. O que é que vocês me falam? Será que... Pô, cara, é estranho, tem que se investigar isso, cara. E a negociação do Tassiano foi 4,5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, né? E aí o Santos só tá gastando dinheiro à toa, cara. Tassiano tem 26 jogos pelo Santos nessa temporada, a grande maioria sobre o comando de Pedro Caixinha, né? Que já foi embora. Com a saída de Caixinha, a chegada de Kleber Xavier, o jogador seguiu sendo colocado nas mesmas funções, além de meia, armador. Ele não é meia armador. No começo ele era volante, segundo volante, depois ele virou... No Bahia ele virou atacante, depois jogava ali como falso 9. Cara, se for jogar com o Tassiano no Santos, ele tem que ser esse falso 9 que ele era no Bahia, onde ele se sobressaiu. Mas chega aqui e quer botar o cara em outra posição, pô. E aí não vai dar certo, né? O jogador conversou com o treinador do Peixe, né, para explicar que não estava se sentindo confortável atuando pelo lado direito do ataque e que preferia jogar no lado esquerdo ou como segundo atacante, como eu tô falando, como falso 9. Mas no lugar de quem fica difícil, né, Tassiano?
No retorno do Brasileirão, o Kleber Xavier promoveu a entrada de Tassiano contra o Mirassol na vaga de Guilherme. No primeiro lance em campo, parecia que o jogador iria conseguir a redenção, ao ser lançado por Neymar e ter sido derrubado por adversário em clara chance de gol, né? Contudo, a jogada foi anulada porque Tassiano estava impedido, né? E a sequência do lance, o Mirassol conseguiu um escanteio e abriu o placar, né? Então fica difícil saber, né, o que está acontecendo dentro do Santos, porque o Ilharão não consegue jogar. O Tassiano também não. Fica difícil, né? Fica difícil. E é só dinheiro jogado fora. Só dinheiro jogado fora. Só atleta vindo, dando custo e não dando resultado. E aí o Santos ainda tem que pagar a multa do Ilharão. É brincadeira? E como o Ricardinho falou, né, o Ilharão pode rescindir o contrato com o Santos, só que o Santos, eu acho despartido rescindir, que o Santos vai ter que pagar a multa a ele, sendo que não é ele que quer rescindir, é o Santos. Eu sendo o Santos, infelizmente, faz as contas. O problema é que vai dar no mesmo, vai ter que pagar o salário do cara. Agora isso é para a diretoria e Mequetrefe aprender, né? A não trazer jogador de 33 anos, 30 anos com um contrato longo, de 2, 3 anos. É um ano de contrato, aprenda. Um ano de contrato. Tô falando para vocês não, tô falando para o pessoal da diretoria. Um ano de contrato com metas a ser batidas. Se não bater a meta, é automático, não renova. Pronto, tá livre de problema. Vocês querem trazer uns pés de rato do tipo de Ilharão e companhia. Tassiano não fala que é pé de rato, porque Tassiano, ele ainda, se botar ele pra jogar, ele vai jogar, porque ele não tá machucado, ele não vai dizer que não quer jogar. O Ilharão tá dizendo que não vai jogar. Fizeram exame, não tem lesão, ele não quer jogar. Ele não quer jogar porque ele já veio já mal intencionado. Pela coletiva dele, ele já vi que ele não tava nada intencionado, as perguntas, ele tava todo incomodado, e eu não gosto disso. Por mim, o Ilharão vai embora e não pisa mais os pés aqui em Santos, beleza? Essa é a minha opinião. Então, pessoal, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários.